sobre o Fluminense, cara, semana passada eu tive ali uns minutinhos pra conversar, trocar umas palavrinhas com o Neymar. Tá, só isso. E aí, a minha parte Verdade. foi... Foi muito bem feita, mais uma vez. Então, a minha parte foi assim, eu só falei, assim, obviamente você imagina que pra ter aqueles minutinhos ali com o Neymar, especialmente no contexto que tava ali, todas as perguntas que eu tinha pra fazer por ele tinha passado por várias camadas. Eu sei, eu escrevi a autobiografia dele junto com o Ivan Moré, e faz parte do negócio, tá, gente? Enfim. Então, assim, não era um flow, ele não tava aqui sentado e vamos lá. Exato. Eu tinha ali umas perguntinhas pra falar pra ele, e logo de cara, assim, o que dá pra entender quando ele quer falar, ele vai falar e acabou. Acabou, ponto. E aí ele falou que quase foi pro Fluminense. Não sabia né? também disso. Ninguém sabia. Imagina ser... O Neymar encaixaria no time do Fluminense, na tua opinião? Porque assim, eu sou neissexual, tá ligado? Eu confesso, eu não sabia desse tema, achei muito bom. Eu sou Neymar Zete também, e não só porque eu escrevi junto com o Ivan Moré em 2013 a autobiografia do pai e dele. A gente teve até umas tretas depois, tal, mais com Mustafa, enfim, faz parte. Eu também sou apaixonado pelo Neymar e torço demais, não abro mão do Neymar. Você pode me chamar de Neymar e também coleguinhas, né? Você, né, chupa a parte da anatomia que você quiser, Neymar Zete. Eu acho amiguinho. Primeiro, não sou amiguinho, tá? E segundo, eu acho engraçado, muitos que adoram falar, você é amiguinho de não sei quem, não é amigo. Eu prefiro ainda ser amiguinho do que inimigão, né? Porque tem gente que odeia o beijo de avó na neta, luz elétrica, pizza, enfim, cada um com seu amargor. E o Neymar, então, ali... Imagina o Neymar, então, jogando pelo esse Super Mundial... Pelo Fluminense, assim. E o Arias tá jogando pra caramba, imagina, Arias e Neymar. Então, o que tu tiraria ali pra colocar o Neymar? O Fábio. Fácil, assim. O goleiro. Não, brincadeira. Mas assim, aliás, que coisa maravilhosa. E eu acompanhei a carreira do Fábio. Aliás, falando do Ronaldinho Gaúcho, eu tava pela Band em 99, no Sul-Americano, na Argentina. E tive um encontro com o Ronaldo. O Ronaldinho apitava os nossos jogos. Os jogos de poucos jornalistas de imprensa que estavam lá contra a comissão técnica. Acabava o treino dos jogadores e a gente jogava lá numa quadrinha de futsal em Tandil, onde a seleção ficou na primeira fase. E uma das vezes, saindo do jogo, tal, já conheci o Ronaldinho tal, e era só atravessar a rua lá em Tandil, uma cidade perto de Mar del Plata. E um dia eu falei pra ele, Ronaldinho, você sabe que eu sou muito fã teu tal, e pra mim você vai ser uma vez o melhor do mundo. Eu falei, é mesmo? Eu falei, você um dia vai ser. Errei, foi 2. Mas ao mesmo tempo eu achava que ele ia ser mais, né? Então, assim, caras como ele, como o Neymar, põe pra jogar. Sim, por isso que... Põe pra jogar. Onde ele vai jogar, eu jogaria mais centralizado, mais solto, né? Tem essa questão do comando de ataque, mas eu acho que seria mais claro. Até você, torcedor do Tricolor, falar, não, de repente não. Então eu vou fazer o seguinte, você, aliás, usando isso aqui, lembrando uma das casas queridas onde eu trabalho há 5 anos do SBT, programa clássico do Silvio Santos, então vamos lá. Você aceita trocar Everaldo por Neymar? Não! Claro que sim, né, velho? Porra, nada contra o Everaldo. O lance contra o Borussia Dortmund, chuta aquela porra daquela bola, cara. Não passa pra ninguém. Chuta. Imagina, sobra aquela bola lá pro Neymar, ainda que a 200 graus nos Estados Unidos. O cara vai lá. A única questão, Igor, e que é fato, é que ele não tá 100% fisicamente. Tá se lesionando muito, o que também é normal desde a operação. Né? Ok? E antes, de novo, gente, muitas das lesões do Neymar são por fratura. E também porque são por fratura, o maldito do quinto metatarso. Porque ele apanha demais. Quando ele chega à Europa em agosto de 13 para jogar no Barcelona, quando a gente lança junto com o Ivan Moré aquela biografia do Neymar, estou falando nem meu livro, eu lembro, Conversa de Pai para Filho, ele passa a ser o jogador que mais faltas sofre estatisticamente no mundo. Lembrando sempre que algumas das faltas ele sofre, algumas das faltas ele cava, mas algumas das faltas, portanto ele cavar, não são marcadas. Então, na média, é o número que ele recebe, de 5 a 6 faltas por jogo. É o cara que mais apanhou. E numa dessas, na Liga Francesa, ele apanha muito e não é tão bem defendido, ou não era, evidentemente, pela arbitragem. Resultado é que ele se destrepa. E o Brasil vai junto, o Paris Saint-Germain vai junto, o Barcelona vai. Nessa idade, com esse foco, e eu quero falar foco, e ainda ele tem. Uma das coisas muito legais do Neymar, e aí eu faço, quando a gente faz muitas comparações com o Ronaldinho Gaúcho, quando o Ronaldinho não estava afim, ele não estava afim mesmo. Lembra o desempenho pavoroso do Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2006. E tá aqui um cara que em 99 dizia que ele ia ser o melhor jogador do mundo, e errei porque ele foi 2 vezes. E tá aqui um cara que teve o privilégio de fazer a primeira narração do Ronaldinho Gaúcho para a TV brasileira. Estreia do Brasil Sub-17, fevereiro de 97, Brasil e Chile 1-1.
Eu estava com o querido J. Júnior na transmissão da Band, já sabia que ele era irmão mais novo do Assis, já sabia que o Assis tinha falado que, ó, eu jogo bem, mas o meu irmão caçula joga muito mais, sabia que ele era bom e tal. Mas nunca tinha visto mesmo o Ronaldinho como eu fiz. E o Brasil não jogou bem, foi 1-1 a estreia do Sul-Americano Sub-17 97, eu comentando pela Band, tinha acabado de estrear na Band vindo do Sport TV. Aí o J. Júnior me perguntou, bom, Mauro, acho que eu já sei qual é o destaque desse primeiro tempo. O Brasil não foi bem, mas esse Ronaldo, que se chama Ronaldo, jogou muito, né? Eu falei, jogou muito e vou dizer. E ainda falei, com aquela presunção e afobação própria da imprensa esportiva, da qual faço parte, neste caso agora há 38 anos. Aliás, há 35. Falei, Jota, vivemos agora na seleção brasileira do Zagallo o momento da dupla Rorô, Romário e Ronaldo. Pode escrever, em 2002 a dupla Rorô vai permanecer, mas vai ser o Ronaldinho, que ainda nem era fenômeno, Ronaldinho, fenômeno e tal, e esse Ronaldo aqui do Grêmio Sub-17. O Jota olhou assim, sério? Eu falei, não, pode, vai. A gente erra muito, mas esse não tem erro. Porque realmente é um talento bruto, maravilhoso e tal. E o Neymar, aí em relação ao Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, quando ele joga mal, ele joga de tanto que ele quer jogar. Ele pede a bola e fica. O Ronaldinho Gaúcho em 2006 na Copa da Alemanha, inclusive no último jogo, o Parreira falou, vai, faz o que você quiser. E ele não quis, além da França jogar muito, o Zidane jogar muito mais, o Ronaldo não fez a boa Copa e a partir dali a carreira dele não foi legal. Teve um momento no Flamengo, maravilhoso no Galo de 2013, que é também um outro dos meus livros, junto com o Bertozzi e com o Marra. O Neymar, quando ele joga mal, ele erra 500 passes, mas ele quer jogar. E em relação à recuperação física, a gente não tem noção. Mas ele tem um staff extremamente capaz e competente, com profissionais de saúde muito bons, mas que não está rolando. Claro que podia evitar um carnaval aqui, uma imagem lá, o próprio, nada contra a Kings League, aliás, é algo que tem que ensinar o futebol em muitas coisas a Kings League. Estou dizendo que é para mudar a regra para ser o futebol virar Kings League. Mas muitas coisas que acontecem, que rolam na Kings League, a gente precisa aprender. É claro que num dia que tinha Corinthians e Santos, ainda mais para o Santista, Neymar não podendo jogar, ele aparecia à noite lá na Kings League, no Allianz Parque, não pega legal, embora dava para fazer as duas coisas. Mas enfim, aí toda hora você fala, pô, o cara tá pensando mais no time dele na Kings League do que no Santos Futebol Clube. Uma outra história. Mas, de novo, alguém que trabalha e preserva tão bem a imagem precisa dar uma equilibrada. Mas daí dizer que o Neymar não tá nem aí, não é fato, cara. O grande sonho dele ainda é ganhar uma Copa do Mundo, jogar em 26 e como o nível que ele tem, como protagonista. E que é algo que eu falo sempre, acho que já falei aqui também no Flow, desde indo longe, quando eu estava na faculdade, na década de 30, quando você tinha Domingos e Leônidas, depois Zizinho, Jair, Ademir Menezes, Newton Santos, Didi, Garrincha, Pelé, e aí vai, tá, para não tomar mais tempo. Desde agosto de 2010, quando tardiamente ele vai, enfim, para a seleção brasileira na estreia do Mano Menezes, o Neymar nunca teve ninguém à altura dele. Teve Oscar, Felipe Coutinho, na zaga um monstro como Thiago Silva, na volância ainda um outro monstro como Casemiro, ótimos goleiros, mas assim, do meio para frente, ainda que tenha tido um brilhareco do Felipe Coutinho e do próprio Oscar, não teve ninguém como o Careca teve o Miller, o Bebeto, o Sócrates, Casagrande, Falcão, Cerezo, isso, né? A gente teve 2002 a gente não tinha Romário, não tinha Djalminha, não tinha Alex, não tinha Elber, não tinha Sony Anderson, Emerson Puma lesionado no ombro, você sempre tinha vários jogadores não convocados, no Penta, e outras vezes que a gente não ganhou, nos 24 anos que ficamos de 70 a 94, tinha Falcão, Sócrates, Cerezo, Careca já. Então assim, o Neymar não. E mesmo assim o cara é o artilheiro, vai ser o artilheiro absoluto da seleção brasileira em gols, uma seleção que teve Pelé, Romário, Ronaldo, Zico, Leônidas, em outra época, Ademir Menezes, artilheiro da Copa de 50. Então assim, é esse o cara. E a gente adora detoná-lo. Aquela coisa bem brasileira da gente só gosta de vitória. Não gosto do ídolo. Então, pra gente, o Pelé, a gente falava mal pra cacete. O Zico é outra coisa. A maior torcida do Brasil não é do Flamengo, é do Zico. Aí posso falar até como autobiógrafo dele junto com o Maurício... Autobiógrafo não, biógrafo dele junto com o Maurício Neves. Não tem rejeição, Zico. Zico não tem rejeição. Zico é um Zico de pessoa, um Zico de craque. Até a rejeição que o Brasil tem da torcida do arco-íris, a torcida anti-Flamengo, anti-rubro-negra, o Zico... o Zico não gosta do Flamengo, mas ama o Zico. É bem isso. Mas, enfim, o Neymar, ele consegue... ser desse cara quase que sozinho e ainda com idade para jogar. Então, tentemos, dentro do possível, preservá-lo. O que não significa dizer convocá-lo a qualquer custo, de todo jeito. Mas, sei lá, Igor, até 26, com 26 nomes sendo convocáveis, hoje, com o Carleto, acho que até pelo carinho que ele tem, o respeito e a inteligência que tem o Ancelotti, a gente ainda não pode abrir mão do Neymar. Isso significa que... Bom, isso não significa, na verdade, que a gente construiria um time em volta do Neymar. Provavelmente não, Igor. Aí você pode falar, pô, mas a Argentina fez isso com o Messi aos 35 anos no Catar. Sim, mas o Messi, ok.
Eu espero, por exemplo, que o Vinícius Júnior consiga estrear na seleção, porque, lamentavelmente, eu nunca vi na história da seleção brasileira, qualquer seleção, você pegar os melhores do mundo, tá? Desde que tem o prêmio da FIFA em 91. E os prêmios da France Football de 56. Nunca teve um jogador que ganhou merecidamente, como o Vinícius Júnior acabou de ganhar, que não consiga jogar na seleção que ele sabe. E, para nossa felicidade, o Ancelotti também tem essa virtude de fazer o Vinícius nos melhores momentos. Foram com o Ancelotti o treinando no Real Madrid, embora seja uma coisa o clube e outra coisa a seleção. Então você tem o Vini, você tem o potencial do Rodrigo ainda, né? Você tem o Rafinha jogando demais, foi o melhor brasileiro nessa temporada no mundo. Você tem potenciais incríveis do Endrick, do Estevam e outros jogadores, enfim. E outro tanto mérito do Neymar, o Igor, você sabe muito bem. Os mais velhos, os da mesma idade e agora cada vez mais os mais jovens, todos adoram o Neymar dentro e fora de campo. O Neymar nunca, em ambiente de seleção brasileira, o Neymar nunca teve problema algum. Aliás, ao contrário. E aquela coisa até se pode exacerbada, no Mineiraço, no 7-1 da Alemanha, os jogadores com a camisa dele e tal, comoção, enfim. Mas era, né? Então, assim, todo mundo gosta do Neymar. Então é um cara que agrega mesmo. Não tem primadona, estrelismo dele. Não, o Neymar é um cara querido pelos atletas. E muito respeitado pelos adversários. E quero botar na roda uma coisa também de bastidor que eu costumo falar, e é fato. Eu perguntei para Dorval, até para gente, lamentavelmente já falecida, mas Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O maior ataque do maior time da história do Brasil, o Santos. Da primeira metade dos anos 60. E perguntei para Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. E separadamente. Neymar jogaria com vocês? Todos respondem, os 9, porque Pelé está nos 2 times, né? Todos respondem que sim, o Neymar jogaria, e o saudoso Dorval falou, lógico que jogaria, e no meu lugar. Embora pela direita o Neymar não gosta de jogar tanto. Então, assim, é esse o nível do cara. E a gente ama detonar. E aquela coisa, o Ayrton Senna a gente falava um monte de coisa, a Guga a gente falava, e deixa de ser campeão, a gente tá cagando. O brasileiro gosta de vitória, ele não gosta de esporte. No futebol, a gente ainda quer o time, a gente gosta mais do time do que da seleção, é diferente, né? E é amor incondicional. Eu nasci amando o Palmeiras, meus pais e meus filhos, antes deles nascerem, os amo ainda mais. E minha mulher, a Silvana, hoje. E também porque ela é palmeirense, né? Um beijo, Sil. Mas enfim, a seleção a gente é meio brasileira, um pouco mais, um pouco menos, é assim, se o time não tá legal, a gente tá defecando para ela. Agora ganhou, é aquela coisa, eu sou campeão do mundo, né? Mesmo a gente não estando, mas somos campeões, somos pentacampeões. O time não, o nosso time é aquela coisa linda, do amor incondicional. Ele te rebaixa, ele te derruba, ele te faz perder cabelo, ganhar peso, tudo cagar, e a gente continua, nunca mais vou, e no outro jogo você tá lá. E aquelas discussões que, lamentavelmente, foram para o campo político, né? Que a gente politizou o futebol ou futebolizou a política, no sentido de que a gente defende os nossos candidatos de uma maneira indefensável, né? No meu caso, por exemplo. Mas, assim, você falar Darinta ou Beckenbauer? Darinta, para quem não sabe, é o pior jogador da história do Palmeiras. Nem é, mas pelo nome acabou ficando. Darinta, claro. Mas é o Beckenbauer. Foda-se, é o meu time. O Bina é melhor que Eto'o. Ponto. E num jogo pelo Palmeiras e Presidente Prudente, não tem a dúvida. Quantos gols o Bina fez num derby contra o Corinthians? Nenhum. Quantos gols o Bina fez contra o Corinthians naquele jogo? 3. Então, o Bina é melhor que eu tô. E se bobear que o Pelé também. naquele domingo à tarde foi. Bom, tá bom. Porque, bom, no caso, acho que eu concordo totalmente contigo, assim, quando a gente tá nessa o amor ao clube, ele é incondicional, ele pode até dar no meu caso, ele pode dar uma abrandada, mas ele não morre, ele existe o tempo inteiro e quando a minha flamenguice emerge, eu fico até insuportável, tá? A gente é insuportável. Eu brinco, minha mãe, Dona Lucila, palmeirense, evidentemente, filha de Itália, Roma, não podia ser, não ser palestrina, ela é presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras. Assim. Ela às vezes nem. Ela nem lê o que eu escrevo ou lá no Estadão, ou falo, não, se você vai elogiar o Corinthians, o Flamengo, melhor não. Né? E faz parte, a gente é insuportável. Alguns mais, outros menos. Né? O Flamengo é essa coisa, o queridíssimo Marcelo Barreto fala bem, né? O Flamengo ganha 2 jogos, projeto Tóquio, que é uma expressão mais antiga. O Flamengo perde 2 jogos, lutando para não cair. Isso. Então, assim, e é lindo, porque é da vida, são os extremos, né? E cada clube com a sua característica. O clássico de sábado, agora, Botafogo e Palmeiras, tem o melhor do mau humor. O botafoguense é extremamente pessimista, faz parte do botafoguismo. O palmeirense também é. Né? Extremamente corneteiro. O termo corneta no Brasil, inclusive, surgiu no Palestra Itália. Não sabia. É interessante essa história, Igor. Havia no
não sei quando foi fundado, mas no final dos anos 50 havia uma indústria automotiva ali na rua Turiaçu, hoje Palestra Itália, que chamava Indústria Corneta. E aí o pessoal na hora do almoço saía para almoçar e ficava aquela coisa tal ali na frente e tal, e saía, na época o Palmeiras treinava no Palestra Itália, o Parque Antártica, e saía dirigente, saía treinador, se era jogador por ali, às vezes até para almoçar ali perto. E o pessoal dessa indústria corneta, grande maioria palmeirense, dono era italiano e tal, chegava para conversar e cobrar muito do time e tal. E aí, internamente no Palmeiras, e passou isso para a imprensa, no final dos anos 50, falou, pô, esse pessoal da corneta aí, dessa fábrica corneta e tal, são os corneteiros, né? E aí que surgiu o termo corneteiro no Brasil. Porque era um pessoal que enchia o saco, cobrava muito, que a partir de 99 o Filipão nomeou como turma do amendoim do Palmeiras. Nos anos 50 era isso. E o termo corneta surgiu no Palestra Itália para o Palmeiras e acabou pegando e virou o termo cornetear no Sul, ou cornetar. Corneta surgiu o termo no Palmeiras, dessa cobrança excessiva e exacerbada. Muito maneiro, porque assim, se a gente for parar para pensar em todos os pontos que o futebol influencia na cultura do Brasil, a gente vai ficar aqui o dia inteiro também. Maravilhosamente, sem dúvida. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.